Você já deve ter escutado, lido ou identificado em alguma conversa uma teoria que você ache idiota. Porém, às vezes você não tem a profundidade de entender o porquê ela é idiota, ou se ela é idiota. Então hoje eu separei aqui as 10 teorias mais idiotas do futebol. Claro, não elenquei por nível e etc, não tem uma ordem, e é claro que ficou coisa de fora também, né? Mas eu separei 10 aqui que eu escuto muito, que eu vejo muito e que são completamente sem base nenhuma no futebol, tá? Então a gente vai começar aqui pela primeira, a gente vai dissertar sobre ela e entender o porquê ela é uma teoria tão idiota. Vamos lá, primeiro eu coloquei aqui um preâmbulo, né, para a gente entender o conteúdo, tá? Então, não necessariamente, deixa eu pegar aqui a canetinha, não necessariamente são frases faladas, mas são convicções que você vê que as pessoas têm. Inclusive, você que acompanha aqui o canal, você vai perceber que eu nunca fiz isso, né, de gravar a tela. Porém, no meu novo curso, o curso é dessa forma. Então, você que ainda não comprou o curso, você não lançou ainda, mas se você está vendo depois de ter lançado e não comprou, você está se deparando com isso daqui pela primeira vez. Tá? Então, não necessariamente são frases que as pessoas falam, mas são convicções que você vê que as pessoas têm e são idiotas. Tá? E não se engane, não são teorias que apenas a massa telespectador espalha, mas são coisas que a gente ouve o tempo inteiro, de jornalista, de comentarista, em mesa redonda, até dos entre aspas, comentaristas. O que faz isso acontecer? É a popularidade do futebol. Ela permite isso. Porque diferente, sei lá, da gente falar de bioorgânica termonuclear, que é uma coisa que você precisa estudar se você quiser falar o mínimo, o futebol ele é popular. Então ele está o tempo inteiro na televisão, nas redes sociais. Então fica muito mais fácil das pessoas falarem merda sobre ele. Porque elas se acham no direito de falar simplesmente porque elas assistem. E não é assim que o jogo funciona, tá? Então aqui a primeira teoria idiota é: jogar recuado é ser covarde ou ruim. Quem nunca escutou isso, né? Ah, esse técnico é retranqueiro. Ah, mas jogou recuado, o antijogo e não sei o que, né? Quem nunca ouviu o retranqueiro em algum lugar, né? O jogo reativo em bloco baixo, ele é tão complexo quanto qualquer outro, tá? O técnico que escolhe jogar em bloco baixo, ele tem uma complexidade, um estudo, uma aplicação, um método de treino tão complexo quanto um cara que joga parecido com o Guardiola. Isso não muda. O futebol sem bola, ele é tão complexo quanto o futebol com bola. Aí, claro, o futebol com bola, quando a gente fala dele, ele tem muito mais envolvimento técnico, porque ele envolve mais os fundamentos do jogo, que é o passe, o cruzamento, o lançamento, o drible, a condução. Então, sim, a gente, em via de regra, talvez, a gente precise de jogadores mais técnicos. Porém, o jogo sem posse, o jogo recuado, o jogo reativo, não é você simplesmente ficar esperando o adversário na sua área. O jogo sem posse é você tentar destruir o que a técnica deles está criando. É você tentar destruir os fundamentos do jogo. Destruir o passe deles, destruir o cruzamento, destruir a condução, destruir o drible. E se é tão difícil você aplicar os fundamentos do jogo, logo, obviamente, é muito difícil você destruí-lo também. Então o jogo sem bola ele é uma responsabilidade tão grande quanto o jogo com bola, tá? Porque o jogo com bola, além de tudo, você precisa não perder a posse para o time que está esperando você perder a posse, que está se defendendo, pegá-la e conseguir te atacar. Então, não seja um idiota e repita esse tipo de coisa, tá?
É claro que eu estou falando em via de regra. Há exceções? Claro que há exceções. Tem técnico, mas isso aqui a gente vê mais num futebol mais varzeado, digamos assim, que o técnico tem medo de perder o cargo, então ele coloca todo mundo ali dentro da área e seja o que Deus quiser, chutão pra frente e acabou. O que muitas vezes também pode ser complexo, tá? Não significa que fazer isso é fácil. Acho que eu coloquei aqui, assim como qualquer jogo, se o jogo depois, tá bom, isso que eu acabei de falar tudo. Aqui é muito importante, né? Se existisse jeito fácil de jogar, jogariam todos iguais, né? Então, aqui eu coloco para mim não esquecer o que eu vou falar, só para mim ter algum gancho, tá? Teoria 2. Camisa pesa e ganha jogo. Essa daqui também é maravilhosa, né? Você tudo que eu vou falar aqui, ele tem uma certa via de regra, tá? Você achar, você acreditar que um time ganhou simplesmente porque a camisa pesou, desculpa, você está sendo um completo idiota. Não tem base nenhuma para você falar isso. Agora, qual seria o argumento racional para isso daqui? Né? Qual eu coloco aqui? A triste vida de quem realmente leva isso muito a sério. A reflexão racional disso daqui seria: porra, você vai enfrentar um time muito campeão, um time de muita história, um time que coloca medo nos adversários em um estádio histórico, que você olha aquela camisa e já fala, porra, fodeu. Certo? Isso daqui realmente pode dar algum tipo de benefício ao time. Porém, dessa mesma forma, a camisa pode, entre aspas, pesar para quem está vestindo ela. Pô, você está vestindo a camisa de um time histórico. Você está vestindo a camisa de um time conquistador. Você está jogando em casa, num estádio que é muito histórico. Então, da mesma forma que, racionalmente, isso pode ser um argumento que pese para quem está enfrentando você, também pode ser para você que está desse lado. A pressão pode cair para você. Então é uma questão muito mais de contexto do que de conceito aplicado, tá? Então, a camisa pode pesar? Pode, mas para os dois lados. Vai depender do contexto. Como que o adversário vai encarar isso e como que o seu elenco encara o fato de estar no lugar da camisa pesar, entendeu? Então é muito importante quando você usar o termo a camisa pesa, você tenha noção do contexto que ela está envolvida, tá? Porque se isso acontecesse mesmo, a gente não teria placares de time de terceira divisão eliminando de primeira, a gente não teria times sem tradição nenhuma chegando na final da Champions, chegando na semifinal de Copa e por aí vai. Tá bom, essa aqui também. Teoria 3. Sucesso se resume a título. O famoso, quem nunca leu isso daqui? Né? Quem nunca ganhou? Quem nunca leu isso daqui? Ah, mas esse jogador aqui é melhor que o outro. Tá, mas quem ganhou mais Champions? Quem ganhou mais Copa do Mundo? Ah, esse técnico aqui é melhor que esse. Tá, mas ele ganhou mais títulos que esse aqui? Cara, isso daqui é de uma idiotice tão grande, tão grande, que eu tenho a impressão que as pessoas falam isso daqui pra brincar. Elas não levam a sério. Porque, porra, o futebol, ele é feito de uma estrutura, de um universo tático enorme, de um universo técnico enorme, de um universo mental e físico enorme, de uma preparação, de uma periodização enorme. Não é possível que você realmente acredite que um time que ganhou mais que o outro é melhor que o outro simplesmente por isso. Senão a gente estaria falando aqui que a Holanda, que nunca ganhou a Copa do Mundo, é uma seleção pequena. Então, o Zico não é grande coisa porque nunca ganhou a Copa do Mundo, ou que o Cristiano Ronaldo não é grande coisa porque não ganhou a Copa do Mundo, sabe? Ou então a gente dizer que o Estrela Vermelha é maior que o Arsenal, é maior que o Atlético de Madrid porque ele já ganhou Champions, sabe? Ou numa temporada onde o jogador faz uma temporada espetacular, a gente não possa dizer que ele foi melhor que outro jogador que ganhou 2 ou 3 títulos, que ocasionalmente não jogou mais que ele. Então, o título, ele serve para dizer quem ganhou mais. Simplesmente isso. Ele não pode servir de base para dizer quem é melhor, quem jogou mais. Porque uma pessoa pode jogar mais que a outra, pode ser melhor que a outra, ganhando menos. O que ganha título é todo um contexto. É a equipe que você está inserido,
é o seu técnico, é o seu elenco por volta, é um pouquinho do acaso, é uma trave, uma bola na trave que não entra, é o milagre do goleiro que acaba com o jogo. Então a gente não pode resumir sucesso a título, tá? Isso é errado, cara. Isso é errado. Por exemplo, um dos melhores técnicos dessa geração e um pouquinho na passada, um dos técnicos mais copiados, que mais serve de referência, um dos melhores que a gente já viu, é o Bielsa. E o Bielsa é um cara que conquistou muito pouco, cara. O Guardiola se inspirou nele, o De Zerbi se inspirou nele. Enfim, vários técnicos usaram ele como referência. Mas ele foi um cara que conquistou muito pouco, sabe? O Harry Kane é o segundo melhor centroavante da nossa geração. Ele fica, para mim, ele fica atrás somente do Suárez. E ele ganhou 3 títulos, se eu não me engano. Então, assim, não use esse argumento, porque ele é muito idiota. Muito, muito idiota. Use esse argumento quando a gente vai falando de conquista, quando a gente vai falando de quem ganhou mais. Não quando a gente estiver falando sobre quem é melhor, quem jogou mais, quem decidiu mais, e etc. Tá? Aqui eu dei o exemplo do Cruyff, claro. O futebol ele busca títulos, mas ele não se resume a isso. Tá? Teoria 4. Qualidade reduzida a números. Isso aqui é a mesma coisa. É você dizer que, sei lá, o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi porque ele tem mais gols. Pois não faz o menor sentido. Você pode dizer que o Haaland é melhor que o Messi porque ele tem uma média melhor de gols de cabeça? Não pode, porra. Você pode dizer que o Ter Stegen é melhor que o Messi porque o Ter Stegen faz mais defesas? Não, porque as coisas, elas não se resumem a números. Você não pode julgar um peixe pela qualidade e habilidade dele subir numa árvore. Você não pode fazer isso. Então, e às vezes aquele jogador, por exemplo, teve a fala do Gabriel Jesus há um tempo, que ele diz, né? Eu não sou um centroavante de fazer gol. Cara, caíram em cima dele. Caíram. Como se isso fosse algo anormal. E é realmente anormal na cabeça do leigo. Porque quem estuda o jogo, quem entende o jogo, sabe que é super normal um centroavante não ser aquele centroavante psicopata que busca gols. Tem centroavante que é muito mais de apoiar, é muito mais de abrir espaço, é muito mais de passar a bola, é muito mais de ajudar no posicionamento do time, é muito mais de servir como um escape de apoio. Então, é normal que um centroavante não seja um fazedor de gols. Vocês colocaram isso na cabeça de vocês, que o centroavante é o cara que precisa fazer gols. Vocês fizeram isso. O que não é verdade. A gente tem muito mais centroavante que faz gols, tem muito mais centroavante que faz gols. Mas isso não significa que centroavante se resume a isso. Tá? Por isso que eu gosto de dizer, quando eu falo centroavante, eu falo centroavante, aquele 9 que busca, que quer o gol. Aí sim, a gente está falando de um centroavante que faz gol. É a mesma coisa de dizer que o lateral ele precisa necessariamente cruzar. Não precisa. Não precisa. Tem lateral que nem tem amplitude para cruzar. Então isso aqui é ridículo. Não faz o menor sentido. Tá? Então não usem esse argumento também. É ridículo esse argumento. 5. Esse aqui, cara, esse aqui eu acho que eu escuto uma vez na semana, eu leio ou escuto isso daqui. Vai lá, Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho da Barreira vai lá e convoca o volante Zezinho e o volante João. Puta que pariu. Meu Deus, ele está usando 2 volantes. Tá, ele está usando 2 volantes. O que isso, na sua mente de analfabeto futebolístico, significa? Na mente dessa pessoa, significa que ele quer se defender. Da mesma forma dos 3 zagueiros. E, cara, não é sinônimo de querer se defender mais. Muito pelo contrário, às vezes. Eu diria que usar 3 zagueiros, em, sei lá, mais de 70% das vezes, significa que você quer atacar mais. Porque quando a gente usa os 3 zagueiros, a gente quer ter mais amplitude no campo. Certo? Com os alas, com os meios-campistas e etc. Então você usa os 3 zagueiros aqui para você ter um apoio nas costas do bloco.
e para você ter um apoio no meio de campo, para você ter um recurso, um refúgio. Então, quando você usa 3 zagueiros, e mais de 70% das vezes, é porque você quer atacar mais, só que você quer ter uma segurança. Por isso que você usa 3 zagueiros. Então, esse caminho rápido que vocês usam de, opa, zagueiro defende. 3 zagueiros defende 3 vezes mais. Não, não é assim que funciona. O defender e atacar no futebol, ele está ligado com outras 3 coisas. Ele está ligado a posse de bola, porque sempre que você tem posse, você está atacando. Sempre. Sempre que você não tem, você está defendendo. Sempre. Sem exceção. Tá? E outra coisa, é a intensidade que você usa a posse de bola para atacar. Não é se você tem 5, 10 zagueiros em campo, não é se você tem 50 atacantes em campo. Tipo, às vezes eu tô assistindo um jogo e o comentarista fala assim, opa, ele quer se defender mais, porque ele colocou mais um zagueiro e tirou um atacante. Não, não. Às vezes ele quer continuar atacando mais, mas ele coloca um zagueiro para ele ter um apoio, porque ele vai subir o bloco. E para você subir o bloco para atacar, você precisa ter um zagueiro para apoiar aqui, caralho. Então, nossa, vocês precisam. E quando eu falo vocês, eu não estou falando de vocês especificamente que estão assistindo o vídeo. Eu preciso explicar isso, né? Estou dizendo vocês, cara, que falam esse tipo de coisa, vocês precisam pensar antes de falar. Pô, será que eu sei no futebol quais são os princípios, os fundamentos de defesa e ataque? Eu sei como funciona o mecanismo de defesa e ataque para mim chegar e falar que ter 3 zagueiros é sinônimo de defender mais? Porra, se cobre, cara. Eu falei nos stories esse dia, as pessoas têm uma necessidade desesperada de ter que participar de uma discussão que às vezes ela acaba pegando e falando besteira para poder se sentir incluso. Vale muito mais você não participar de discussão nenhuma do que você participar sendo um bobo. Se você quer participar de uma discussão falando sério, se leve a sério, estude. Não acho que a sua intuição vai resolver tudo. A mesma coisa serve para 2 volantes, cara. Eu queria entender da onde veio a ideia de que você escalar 2 ou 3 volantes significa que você vai se defender mais. Quantas vezes você não escutou aquele seu amiguinho burrinho falar: nossa, ele escalou 2 volantes, meu Deus, que técnico burro. E ele não faz a mínima ideia do que o técnico quer fazer. A mínima ideia. Você ter 2 volantes significa tanta coisa, mas tanta coisa que eu nem vou falar aqui. Você pode significar que você quer ter uma estrutura aqui no sistema defensivo mais sólida. Pode significar que você quer dominar mais o meio de campo. Pode significar que você quer tentar mais bolas na vertical, então você precisa de 2 volantes. Significa tanta coisa, tanta coisa. E uma delas, talvez, quem sabe, vejamos se pode ser ou não, ser mais defensivo. Talvez possa ser. E se for, a gente volta para essa teoria aqui. Que é a teoria de jogar recuado e ser covarde é ruim. Não é. Se ele quer jogar, ele vai jogar e vai ser tão complexo quanto. Tá? Próxima teoria. Faz o simples e não inventa. Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui eu acho incrível. Porque o cara, ele olha para o técnico e fala: sabe esses mais de 100 anos de futebol que a gente tem? Sabe essas mais de 6 macro revoluções do futebol que a gente teve? Sabe essas mais de 50 micro revoluções que o futebol teve? Sabe todo esse universo tático, toda essa periodização tática? Sabe todos esses mais de 300 fundamentos e princípios que a gente aplica para cada posição em campo? Sabe toda essa bagagem intelectual, científica, filosófica, reflexiva que a gente tem do futebol? Eu acho que você pode pegar tudo isso e fazer o simples. Fazer o arroz com feijão. Cara, da onde você tira uma porra dessa? Então, você acha que o técnico pode simplesmente entregar os coletes e falar: você defende, você ataca, você fica no meio de campo. É isso? Você acha que é isso? Você acha que o técnico faz isso? Não é, cara. O futebol ele é complexo em qualquer nível. Não existe fazer o arroz e feijão. Não existe fazer o simples. Existe você ser mais pragmático.
Aí existe. Só que quando o técnico quer ser mais pragmático, vocês voltam lá para a teoria 1 e reclamam. Que ele é muito reativo, ele só quer pegar a bola e sair atacando. Pois é. Isso daí, no mundo intelectual do jogo, é a única coisa que poderia ser mais ou menos chamada de fazer o simples. Que nem é tão simples assim. Então, sempre que você for falar faz o simples e não inventa, é a mesma coisa de você chegar lá na SpaceX, falar para o Elon Musk, ó, faz um foguete simples aí, não inventa muito não. Faz um feijão com arroz aí só para subir e voltar de ré. Irmão, você tá falando de construir um foguete, cara. Você tá falando de fazer um time de futebol com 11 jogadores, 11 personalidades, 11 nível técnico, tático, físico e mental, aplicarem mais de 100 anos de revolução, estudo e intelecto do jogo. Você está entendendo? Quantos livros de futebol você já leu? Quantos artigos do jogo você já leu? Quantos cursos você já fez? Quantas referências você já estudou? Quantas extensões você já completou? Quantos anos faz que você leva o futebol a sério ao ponto de estudar? Para você achar que um técnico pode chegar e fazer o simples. Fala o simples aí. Ou chega no cirurgião lá, ó, vai fazer esse transplante de rim? Fala o simples aí, não vai inventar muita coisa não. Porra, cara. E, por mais que às vezes tenha o inventa, que o inventa seria o crie algo novo, que daí seria o Guardiola de 8 a 11, por exemplo, ele revolucionou o futebol. Tem invenções que não vão dar muito certo. O Fernando Diniz, por exemplo, ele é um técnico que ele inventou algo. Tá? O que o Fernando Diniz fez e faz é algo inventado. É algo que ele mesclou várias coisas e aplicou num time. Mas ele tem muita dificuldade de fazer dar certo. Porque ele precisa de tempo, ele precisa de peças, ele precisa de paciência. E quando ele tem isso, ele consegue fazer times incríveis. O problema é que ele trabalha no Brasil. E quando você trabalha no Brasil, você não tem peças, você não tem tempo e você não tem paciência. Só que, por exemplo, o New York Times já fez um artigo sobre o Fernando Diniz, sobre o jogo dele. Se o Fernando Diniz estivesse nascido na Inglaterra, ele seria, assim, tratado como um deus. Como uma coisa assim, por favor, deixem esse homem trabalhar. Mas, infelizmente, ele nasceu no Brasil. Tá? Então, assim, é difícil pro cara querer inventar. É difícil. Mas a gente tem muita coisa que dá certo. A última que tentaram inventar alguma coisa e que funcionou muito bem, a gente mudou o futebol por mais de 15 anos aí, que foi o Guardiola. Aqui, ó. Pera aí. Olha só, eu coloquei errado aqui. Mas enfim, eu não ia ler mesmo. Teoria séria. Essa aqui também, cara, quantas vezes eu já escutei isso daqui. Esse time não tem tática. Ah, esse técnico não tem tática. Ah, naquele jogo não teve tática. Meu irmão, como assim não teve tática? Do que é que você está falando? Cara, não é porque você não entende que não existe. Esse time não tem tática, é a mesma coisa que você falar, esse texto não tem palavras. É a mesma coisa que você falar isso. Esse texto não tem palavras. A tática ela pode ser fraca, ela pode ser errada, ela pode estar funcionando mal, ela pode ter sido uma ideia ruim, ela pode ter sido feita nas pressas, ela pode estar sendo mal feita. Enfim, ela pode estar sendo feita de qualquer forma. Horrível, muito bem feita, genial, fraca, bem aplicada, profunda, rasa, mas ela existe. Não existe colocar um time em campo sem tática. Não existe. Ah, mas não existe. Se for futebol profissional, não existe. Lá na várzea, no teu futebol de quarta-feira, ok. Mas no futebol profissional, não existe. Esqueça isso. Simplesmente esqueça. Todo time tem tática. Só que a galera acha que tática é um negócio assim, estratégico. Vem o técnico ali e fala, ó, você vai ser o cara que vai pegar esse daqui, você vai pegar... Cara, não, tática às vezes é muito menos teatral do que isso. É muito menos lousa, é muito menos lousa de policial, sabe? Aquelas lousas de policial.
tem uma foto no meio, aí tem um X aqui, aí tem uma trilha aqui, sabe? É muito menos isso que você imagina. A tática muitas vezes é muito mais conceitual, é muito mais metafísica do que é aplicada. Então, simplesmente não use essa besteira. Teoria. Opa, deixei 7, não importa. Tem que ser titular. Tem que ser titular. Essa aqui também é maravilhosa, né? O cara está deitado no sofá da casa dele, um completo ignorante do jogo, olha para a TV, vê um jogador escorregar e cair. Mas no jogo passado, o reserva dele fez um gol. Ele olha para aquilo e fala: porra, esse técnico é muito burro, ele deve ter alguma coisa com esse jogador, porque é o outro que deveria ser titular. E daí ele se acha no direito intelectual, como torcedor que assiste os jogos. Ele acha que ele pode e deve dizer quem é titular. Um técnico não coloca um jogador para ser titular, cara, simplesmente por colocar. Simplesmente porque ele acha legal. Simplesmente porque ele acha bacana. Ele teve um motivo. E esse técnico não vai decidir desse motivo em 1 ou 2 jogos, cara. Às vezes, porque aquele cara que é reserva, ele pode ser mais técnico, ele pode ser mais inteligente, ele pode ser melhor do que o que está em campo. Você pode estar certo quanto a isso. Tá? Realmente, o cara que está no banco, às vezes, pode ser melhor que o outro. Mas ser melhor não significa que é melhor para o contexto do time. Entendeu? O Maldini, ele é muito melhor jogador do que o Vinícius Júnior. Porém, se os dois vivessem na mesma época, o Maldini não seria colocado para jogar como ponta. Porque ele é zagueiro. Eu estou dando um exemplo forte aqui, mas pode servir para... Estou dando um exemplo mais extremo, mas isso serve para coisas que vocês não entendem ainda. Conceitos pequenininhos, táticos, que uma coisinha ou outra afeta. E às vezes um jogador tem e o outro não. E aquele técnico não vai deixar de insistir porque o outro sabe fazer embaixadinha ou não. Porque o outro joga mais bonito ou não. Porque a torcida tá falando que quer o outro ou não. Sabe? Saibam, coloquem-se no lugar de vocês. E outra coisa, mesmo que você seja um cara que esteja assistindo esse vídeo e entenda do jogo, seja um cara de nível alto, entenda do jogo, aí sim que você vai ter a consciência, aí sim que você vai ter a noção intelectual de dizer, porra, eu entendo o que ele está tentando fazer. Então, eu vou mudar. Agora, tem coisas que extrapolam, né? Tem coisas que realmente o cara exagera. O cara, porra, não deu certo, acabou. Tem outro cara ali que pode fazer esse papel aqui, ele se encaixa nesse contexto tático. Tem coisas que, sim, mais em via de regra, não é assim. E você, se você está em grupo de WhatsApp, você deve escutar isso, essa frase aqui, 500 vezes no mês, toda vez que aquele cara vai jogar. Assim como você escuta da mesma forma a outra teoria aqui, né? Esse time não tem tática. É incrível de ver. Teoria 8. Não, teoria 9, né? Seria, porque eu coloquei 2 sets. Então, teoria 9. É isso aí, cara. Eu erro, eu coloco errado. Me cornetem e peçam outro técnico no meu lugar. Não vale todo esse dinheiro. Essa que eu coloquei, porque eu acho interessante como, principalmente o brasileiro, ele gosta de reduzir as coisas, sabe? Por exemplo, vamos lá. Um jogador é pago nele 100 milhões de reais. De reais não, 100 milhões de euros. O que você vai ver para dizer se ele vale ou não? Você vai ver a qualidade. Porra, será que ele faz gol? Principalmente isso, né? Porra, pagou 100 milhões de euros. Chega no final da temporada, ele fez 5 gols e deu 3 assistências. Aí, ó, tá vendo? O que adiantou pagar tudo isso? Entenda uma coisa. No mercado financeiro, principalmente no futebol, a qualidade não diz tudo. O Guardiola, ele queria muito o Jack Grealish, certo? E o Jack Grealish, ele jogava de uma maneira no Aston Villa. Ele era um jogador mais de criação, de finalizar jogadas,
de finalização no gol, de se infiltrar na área. Só que o Guardiola quis ele porque ele via características nele de um jogador que podia fazer outra coisa. Aí quais os pontos que entram aqui? Entra o ponto de que o Grealish estava indo para o City. O mercado do City é inflacionado, tanto para comprar quanto para vender. É o mesmo time que vende o Ferran Torres por 60 milhões de euros e é o mesmo time que compra o Jack Grealish por 100 milhões de euros. A qualidade ela está acoplada ali, e meu cachorro latindo, porém, o City ele compra e vende caro porque ele é um time de comprar e vender caro. É a mesma coisa do Barcelona na época do Bartomeu. Todo mundo via que o Barcelona ele estava cedendo. Então o Barcelona ficava à mercê de quando ele ia comprar um Dembélé, pagar 120 milhões. Quando ia comprar o Coutinho, pagar 130 milhões. Quando ia comprar o Joãozinho da Silva, pagar cento e tantos milhões. É diferente de quando você vai vender para o Barcelona pós-Bartomeu, que estava na merda, e todo mundo sabia. Então quem ia vender para o Barcelona falava, ó, você quer tanto esse jogador aqui, eu vou te vender e não vou cobrar tão caro, porque eu sei que você não pode pagar. Agora, quando você vai vender para o Real Madrid, quando você vai vender para o Manchester City, quando você vai vender para o Liverpool, você vende mais caro. Não porque você está dizendo, ó, esse jogador aqui, ele tem essa qualidade, então ele vale esse preço. Não. Você vai dizer, ó, esse jogador tem essa qualidade, ele tem esse físico, ele entrega isso daqui, você é um time superflacionado, então eu vou te vender por esse preço porque eu sei que você paga. É isso que acontece, cara. Então, não é, não vale todo esse dinheiro porque não marcou mais de 5 gols. Não é assim que funciona. Então, voltando, o Guardiola ele contratou o Jack Grealish porque ele queria um ponta posicional de estruturar ataque posicional, ou seja, ele pegava a bola e fazia a manutenção da posse, ou seja, ele recebia a bola e segurava ela para o ataque posicional se formar, e aí ele saía distribuindo. E daí, como ele fazia muito isso, ele fazia poucos gols e poucas assistências. Até porque você tinha Haaland, você tinha Bernardo Silva. O Haaland é um centroavante de ser psicopata, de atacar, de fazer gol, de atacar espaço, de subir, de fazer gol. O De Bruyne é um meio-campista criativo, de jogar a bola na área, de dar passe infiltrado, dar passe vertical, de finalizar, de decidir jogo. O Bernardo Silva é um jogador de pisar na área e fazer gol. O Foden é um jogador de pisar na área e fazer gol. Vai ter que ter um jogador para fazer o trabalho chato, que é segurar a posse, esperar o ataque posicional se estruturar, distribuir a bola, ver como é que está tudo organizado. O Grealish ficou com esse papel. Por quê? Porque ele foi comprado caro, porque ele recebe um salário absurdo, porque ele está no mão do Guardiola. Se o Guardiola falar para ele jogar de goleiro reserva, ele vai jogar. Então, isso engloba e acopla quando a gente fala de valor de jogador. Tá? Não é somente a habilidade dele de fazer embaixadinha e quais serão os números dele no final da temporada. Entenderam? Então, quando se falar esse jogador não vale tudo isso, foquem em todo o contexto. Tá? E isso vale para muitos, tá? Vale para o Antony, vale para o Dembélé na época, vale para o Coutinho, vale para o Lucas Paquetá. O Flamengo não comprou o Lucas Paquetá por 42 milhões, porque o Lucas Paquetá é um Zidane, cara. Ele comprou 42 milhões porque a Inglaterra sabe que o Flamengo pode pagar, sabe que existe um interesse emocional e afetivo, porque é um jogador que veio dali, sabe que o futebol inglês é muito cobiçado pelo brasileiro e sabe que eles não iam conseguir vender por esse preço para outros times. Então, a Flamengo, você tem dinheiro, você gosta do Lucas Paquetá, você vê o futebol inglês como muito foda, eu vou te vender esse jogador por 42 milhões de euros e acabou. Tá entendendo? É assim que funciona. Não é porque, ó, Flamengo, esse jogador aqui é muito bom, ele faz muitos gols, ele é muito legal, então eu vou te vender. Não, não é assim. Não é assim que o mercado financeiro funciona, não é assim que a economia funciona e não é assim que o mercado de clubes funciona. Tá? Então, eu acho que eu coloquei mais, né? Acho que eu sou meio. Eu tava falando de analfabeto, acho que eu sou meio analfabeto com números. Eu sou dislexo, gente. Eu me perco nessas porra aqui. 9. Essa aqui é incrível, né? Com esse time é obrigação ganhar.
Aí a gente volta para aquela porra do valor, né, mais qualidade. É, se você... O PSG de 2021 e 22, Messi, Neymar e Mbappé, Sérgio Ramos, Vitinha, Fabián Ruiz, Hakimi, Nuno Mendes e qual que era o goleiro? Donnarumma. Porra, timão. É obrigação ganhar? Depende. Se você tem um técnico que entende esse time, se esse time não é só nome e valor, mas se encaixa e você tá jogando um futebol incrível e tá pegando times mais fracos, é sua obrigação ganhar. E se você prometeu que vai ganhar, é sua obrigação. Agora, primeiro ponto. Aquele time não se encaixava em nenhum contexto. O trio ainda funcionava, tá? O trio com bola funcionava bem, inclusive. Quem diz que aquele trio fracassou é mentira. Aquele trio com posse funcionava bem. E isso do Mbappé ser egoísta é mentira. Tá? Agora, o que não funcionava era todo o resto. Porque quando o time não tinha posse, o jogo sem posse era horrível. O resto do time era desconexo. A gente tinha 2 laterais agudos. A gente tinha 3 jogadores no sistema de ataque agudos. O mais ou menos ali que conseguia jogar sem posse bem era o Neymar, que é um jogador com físico que a gente sabe que é delicado. Então, não é obrigação ganhar. Assim como os Galácticos fracassaram. Assim como a seleção de 2006 do Brasil, que tinha muitos nomes, fracassou. Sabe? Então, o time não tem obrigação de ganhar. Nenhum time tem. Ganhar é difícil, gente. Parafraseando Guardiola, o futebol é difícil. Os outros também são bons. As pessoas precisam entender isso. Isso aqui é uma fala de Guardiola, do Guardiola. Então, assim, ter nome, ter grife, ter vários jogadores não é sinônimo de resultado. A não ser que, pô, você tem um técnico foda. Você tem um. Ou, por exemplo, dá um exemplo bom aqui. Você tem um técnico ali. Você tem um elenco muito bom, que se encaixa em vários tipos de jogo. Físico bom, mental bom, vários jogadores. Porra, um elenco muito bom para aquele técnico. E aquele técnico não consegue extrair nada. Porra, aí é foda. Ele não é obrigado a ganhar, mas ele é obrigado a fazer um trabalho minimamente bom. Tá? Por exemplo, Felipe Luiz. Ele tinha um Flamengo muito conectado, com várias peças, que encaixavam no jogo que aparentemente ele queria fazer. É meio esquisito ele não conseguir fazer aquele Flamengo jogar bola. E aí vão entrar várias coisas. A falta de experiência do Felipe Luiz, a falta de bagagem, ele ser um treinador que acabou de começar, ele ter feito um bom trabalho em resultados no ano anterior, apesar de não ter sido um trabalho muito autoral. Então entra tudo isso, cara. É culpa do Felipe Luiz? É, mas porra, a gente precisa entender o contexto do cara. Ele não é um macaco velho. Ele é um técnico que está começando. E ele tem muito mérito naquilo que ele fez. Porém, ele é um exemplo que a gente pode falar, porra, ele podia ter feito. Ele tinha que ter feito um pouco mais. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele escolheu ficar naquele contexto ali, sabendo de tudo. É a mesma coisa do Tite. O Tite foi diferente. O Tite, ele aceitou ir para um Flamengo onde o elenco não tinha absolutamente nada a ver com o jogo dele. Ele viu aquilo e falou, quero. Aí ele errou. Porque não deveria ter aceitado sabendo do elenco que tinha. Aí depois não adiantava ele ficar reclamando. Ah, porque eu quero tal jogador e o Flamengo não me traz. Ah, porque aquele jogador não conecta. Tá, cara, mas você sabia disso e aceitou. A não ser que o Flamengo tenha mentido para você. Aí se resolve com ele. Tá? 10. Esse técnico é teimoso. Esse aqui é maravilhoso também, né? Pô, esse técnico insiste naquele jogador. Pô, esse técnico insiste em jogar assim. Eu ouvi isso sobre o Hans Flick. Porra, o Hans Flick é muito teimoso. O Hans Flick, ele insiste em jogar com a linha alta. Cara, não é que ele insiste em jogar com a linha alta. É que ele tem mais de 10 anos de estudo, de aplicação, de intercâmbio, de literatura, de jogo, estudando para jogar daquele jeito. E ele ganhou uma
como é que é, um sextete no Bayern de Munique, já ganhou 5 títulos pelo Barcelona, La Liga, Supercopa, Copa do Rei, Supercopa, 4 títulos pelo Barcelona, bate no rival a todo momento, é um dos melhores times do mundo. Então, assim, por que ele vai mudar? Ah, porque ele leva muitos gols. Tá, todo time leva muitos gols. Ah, mas ele tá correndo risco. Todo time corre risco. Se você abaixa a linha, você tá correndo o risco de ter mais jogadores ali na sua área, dando volume. Se você sobe a linha, você tá correndo o risco de ter jogadores nas suas costas. Se você joga na retranca, vontade de espirrar. Se você joga na retranca, você está correndo o risco de receber bola na área e levar gol de cabeça toda hora. Se você joga contra-ataque, você está correndo o risco de perder a bola e ter um contra-ataque de novo e levar gol. Se você joga o jogo posicional, você está correndo o risco de dar espaço para o jogador. Se você joga o jogo relacional, você está correndo o risco de ter buracos no seu sistema. Então, todo time é um risco. Só que por que falam do Hans Flick? Porque ele é mais fácil de falar. Algum comentarista falou da linha alta, os outros falaram, opa, linha alta, então a bola vai por trás ali e acontece o gol. Porra, isso daí não pode acontecer. Só que todo time tem esse risco e as pessoas não percebem. Aí quando elas percebem alguma coisa em outro time, elas usam isso pra falar, entendeu? Então, assim, técnico não é teimoso, cara. Ele só tá fazendo algo que você não entende. Simplesmente assim. Ah, mas ele insiste naquele jogador perde muitos gols. Foda-se. Ele perde muitos gols, mas às vezes ele sustenta uma estrutura que você não percebe. Porque você não estudou essa estrutura. Porque a única coisa que você entende do futebol é que ele faz gols. Você não entende todo o resto. Entendeu? Então, gente, é isso. Isso aqui eu escrevi também, né? Ainda bem que o Joãozinho de Maranhão sabe o melhor e vai ensinar pro técnico, né? Vai ensinar. Falou, você tá muito teimoso, vem aqui que eu vou te mostrar como é que tem que fazer. Não é igual eu adoro quando o cara vai lá e fala, ó, esse técnico tá errado, tinha que ser assim, ó. Aí ele manda a escalação do time dele. É o goleiro tal, com o zagueiro tal, é incrível, que ele acha que é só fazer isso, né? Esse jogador aqui é melhor que esse, então vou colocar. Esse aqui é melhor que esse aqui eu acho mais legal. Esse aqui tem um penteado mais bonito. Aí ele monta lá uma escalação, né? Coloca e diz aqui, isso aqui que o técnico tinha que fazer. Ah, incrível, cara. Então vamos lá. Aqui é via de regra, tá? Assim como tudo, claro que vão existir exceções, tá? Então foquem nisso. Beleza? Essas aqui foram 10 das teorias mais idiotas do mundo. Agora no próximo vídeo ou eu vou fazer uma parte 2 ou eu vou fazer as 10 opiniões mais idiotas do mundo, tá? Que daí vai ter muita coisa, né? Dá um spoiler, vai ter, por exemplo, Ronaldinho tem o maior auge da história. E esse tipo de coisa. Beleza? Curte o vídeo, marca um amigo, manda para um amigo, se inscreve no canal. Vou voltar a postar mais aqui agora, beleza? Tava meio afastado por conta do curso que eu tô criando, tá comendo muito meu tempo, mas eu vou voltar a postar mais aqui, beleza? Um abraço e vamos pensar.